Hoje, vamos explorar as impressionantes habilidades de engenharia das civilizações antigas. Nosso foco é Baalbek, um enigmático sítio arqueológico no Líbano que fascina historiadores. As enormes pedras de Baalbek desafiam nossa compreensão sobre a construção da antiguidade. Esse local misterioso parece guardar segredos de um conhecimento que se perdeu ao longo do tempo. Ao estudarmos Baalbek, surgem questões sobre as técnicas usadas na sua construção. O que podemos aprender com os vestígios deixados por essas civilizações antigas? Logo abaixo das imensas colunas de Baalbek, surge um mistério como essas pedras foram movidas. A pedra da mulher grávida é o destaque, pesando mais de 1000 toneladas e desafiando a lógica moderna. Diversas teorias emergem entre arqueólogos e engenheiros sobre suas formas de transporte. Alguns defendem que grandes cilindros de madeira poderiam ter sido usados para rolar as pedras. Outros argumentam que técnicas de alavanca e rampas podem ter sido empregadas. À medida que escavamos mais, também surge a dúvida quem foram os responsáveis por essas construções. Baalbek foi um importante centro religioso e cultural durante o Império Romano. Relatos sugerem que este era um local de culto a Júpiter, com festivais grandiosos. Com a queda do Império Romano, o destino de Baalbek mudou drasticamente. As ruínas passaram a ser menos frequentes por visitantes e caçadores de tesouros. Ainda hoje, a técnica da construção de Baalbek permanece um enigma para muitos. Este lugar nos convida a refletir sobre a capacidade técnica das civilizações antigas. Logo após a reflexão sobre a técnica de construção, pesquisadores locais se reúnem para discutir novas descobertas. Um arqueólogo aponta para fragmentos de cerâmica que sugerem a presença de uma civilização anterior. Esses fragmentos datam de um período muito antes da construção romana. Os especialistas debatem se essa civilização tinha conhecimentos avançados de engenharia. Os cálculos de construção feitos na época são apresentados, revelando uma precisão impressionante. Os cientistas analisam como grandes pedras foram posicionadas com tamanha exatidão. Teorias são levantadas sobre o transporte dessas pedras gigantes a grandes distâncias. Um antropólogo menciona registros de viagens e comércio entre civilizações antigas, mas questões persistem como uma cultura tão antiga poderia ter acesso a tal tecnologia. As discrepâncias entre os períodos históricos se tornam evidentes nas discussões. Uma teoria mais controversa é apresentada de um contato entre civilizações avançadas. Os ouvintes reagem com ceticismo, muitos preferem a hipótese da evolução local. Enquanto isso, os turistas exploram as ruínas, admirando a grandiosidade da arquitetura. Alguns usam seus celulares para registrar a beleza do local, ressaltando seu significado cultural. Pesquisadores decidem visitar outras áreas ao redor de Baalbek em busca de mais pistas. Em uma investigação em um campo próximo, uma estrutura submersa é revelada. Esse achado levanta novas questões sobre a engenharia da civilização que ali existia. As comparações com outras civilizações antigas, como as que construíram as pirâmides, começam. Debates acalorados se iniciam sobre a possibilidade de conhecimento compartilhado entre culturas. Um novo olhar sobre os mistérios de Baalbek começa a emergir entre os pesquisadores. A conexão entre terra e céu é um tema abordado, refletindo a espiritualidade da civilização. Essa espiritualidade pode ter motivado as construções monumentais que vemos hoje. Os fragmentos de história começam a revelar um passado que não deve ser ignorado. A jornada investigativa intensifica questões sobre a verdadeira origem das construções. As investigações em Baalbek revelam que a precisão das pedras desafiava as técnicas conhecidas. Que métodos teriam sido utilizados? Pesquisadores discutem a possibilidade de existirem conhecimentos avançados que foram perdidos ao longo do tempo. Estudiosos comparam as técnicas de Baalbek com outras culturas antigas, buscando entender conexões e trocas de saberes. A discussão se amplia, levantando questões sobre se haveria um conhecimento comum entre civilizações da antiguidade. Teorias sobre técnicas de transporte de pedras cada vez maiores são debatidas, desafiando a lógica atual. Alguns especialistas sugerem que a habilidade dos construtores de Baalbek poderia ter sido proveniente de fora do Oriente Médio. Documentos antigos são revisados, revelando relatos que mencionam uma civilização altamente desenvolvida em Baalbek. Pesquisadores analisam alinhamentos astronômicos das construções, buscando possíveis vínculos com práticas espirituais. A investigação se aprofunda em entendimentos de engenharia que desafiam nosso conhecimento atual sobre a física.
Condições climáticas e o meio ambiente moldaram o desenvolvimento das técnicas de construção, influenciando soluções engenhosas. À medida que as evidências se acumulam, a ideia de contato intercultural entre civilizações se torna mais plausível. A complexidade de Baalbek continua a intrigar, reafirmando seu status de enigma histórico e arquitetônico. Enquanto a complexidade de Baalbek persiste, novas investigações ganham vida. Pesquisadores comparam plantas antigas e tecnologias para descobrir as razões por trás de suas proporções. Entre teorias e debates, surge a hipótese de que Baalbek pode ter sido um centro de troca de conhecimento entre civilizações. Essa ideia provoca discussões acaloradas entre os estudiosos. A pesquisa se aprofunda nos alinhamentos astronômicos. Baalbek, segundo alguns, não é apenas uma maravilha arquitetônica, mas também um observatório astral antigo. Os estudos revelam detalhes sobre a ligação de Baalbek com o ciclo solar. Isso sugere que os antigos a usavam para acontecimentos ritualísticos e agrícolas essenciais. Enquanto as peças do quebra-cabeça se juntam, pesquisadores divergem sobre se o conhecimento se perdeu ou se apenas se transformou, dando origem a novas interpretações. O legado de Baalbek continua sendo um convite à reflexão. As perguntas persistem e segredos ainda permanecem. O que mais podemos aprender com o passado humano?